né? E aí ele errou nisso. E tem uma frase aqui que eu acho que ela é tão atual, que fala o seguinte, olha... A estas, estou lendo 1 Reis capítulo 11, versículo 2, a estas Salomão se apegou pelo amor. Por que eu acho que essa frase é atual? O Tiago colocou, e eu concordo, em gênero e grau. Realmente, o primeiro erro dele foi ter desobedecido a Deus. É como se falar o seguinte, qual foi o primeiro erro de Adão e Eva? Foi comer o fruto proibido? Não, foi ter desobedecido a Deus. O ato sucede à quebra da aliança com o divino. Por isso Jesus falou, aquele que olhar para a mulher com intenção impura já adulterou no seu coração. Porque a gente, do ponto de vista histórico, nós vemos apenas a ação histórica, mas Deus consegue ver o que motivou aquilo. Do ponto de vista histórico, o primeiro erro dele foi casar com a mulher errada, mas do ponto de vista divino, o primeiro erro dele foi desobedecer a Deus. E olha que interessante, a essa se apegou pelo amor. Como o amor hoje está sendo banalizado e pessoas continuam fazendo coisas erradas por amor. É tão perigoso, tão perigoso. E aparece até um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala que Deus é amor, a Bíblia fala de momentos em que o amor é doentio. Não amem o mundo, não amem o dinheiro, não amem os prazeres. Ame a Deus, mas o amor ele tem que ser refinado no princípio divino. Senão vai dar errado mesmo. E Salomão começou aqui, depois para desfazer tudo isso, já tinha 700 mulheres. Agora convenhamos, se foi por amor mesmo, não precisaria das outras, né? É verdade. Pô, o cara não devia nem conhecer todo mundo. Não, cara. Com certeza não. Se ele dormisse com uma gente, por noite, ele ia demorar 1000 noites para voltar para a primeira. Não tinha como. Ah, cara. não, cara. Não tinha como, né? Não, e olha só, e aí, né, mais pra frente, né, muito depois da morte dele, quando Neemias estava condenando o casamento com as mulheres estrangeiras, ele faz menção de Salomão como aquele que caiu no pecado. Diz assim, ó, Neemias 13, 26. Não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Portanto, a gente não tem nas escrituras um trecho que indique algum arrependimento final de Salomão. Como ele morreu? Então, vamos chegar aqui. Ó. Diferente do que acontece com Davi e o seu pai, não tem elogio a Salomão depois da sua morte em relação à sua conduta com o Senhor. E embora ele tenha recebido dons de Deus e até escrito livros e composto milhares de provérbios de sabedoria, o fato de ter sido inspirado em algum período da sua vida não isentou ele da culpa pela enorme idolatria em que ele se afundou. Né? Conta para a gente o finalzinho da vida dele, Rodrigo. Olha, quando a gente lê o livro de Salomão, especialmente Eclesiastes, você chega à conclusão que Salomão terminou com uma profunda depressão. Ficou depressivo. Muito depressivo. E a depressão dele foi justamente pelas coisas que ele via que tinha construído e que agora ele já não tinha mais prazer em nenhuma delas. Tanto é que ele vai chamar tudo de vaidade, Havel, tudo. né? Ravel, Ravelin, né? Vaidade de vaidades. Esse Ravel em hebraico é como se fosse suspiro de suspiros. Ravel, Ravelin. Vaidade de vaidades. Isso aqui, ó. Ravel, é traduzido por vaidade que vai. Ou seja, tudo passa. Vento. Ele estava se sentindo correndo atrás do vento. Ele falou assim, puxa, eu fiz tudo isso e não estou tendo prazer agora. De que adiantou? É a piada sem ter um amigo para ouvir. Será que isso aí é um pouco da busca do homem hoje em busca da felicidade? E quando ele conquista aquilo que ele acha que é felicidade, ele fica nessa... Cara, na minha concepção, assim, eu li Provérbios algumas vezes e Eclesiastes também. Uhum. E Eclesiastes, né, o pessoal que prega, né, eles geralmente falam que eles têm um... Como que é? Eclesiástico? Como que é o nome? Kohelet em hebraico, é o que chamado, aquele que chama. O Kohelet é aquele que proclama para Kahal. Kahal é a comunidade. O Kohelet é aquele que chega assim, venham, vamos ouvir isso aqui. É o Kohelet, que eles traduziram por Eclesiastes, que vem do grego, Eclesia, Ekkalel, chamado para fora. Isso. Então, Eclesiastes é o nome grego. Uhum. O nome em hebraico seria Kohelet, o pregador, o anunciador. Para mim, cara, eu me identifiquei muito com Salomão, porque... Primeiro você lê Provérbios. Provérbios é uma coisa, meio que assim, meio alto astral.
Sabe assim, é um cara ali no auge da sabedoria dele. Assim, é tipo... O princípio de todos os livros. Filho, faz isso, jovens, não errem nisso, trabalhem dessa forma, invistam dessa forma. Mindset. Tá dando palestra, tá dando mentoria, o cara. Tá lá, a galera Tá assistindo, dando mentoria. lotando estádios, entendeu? Pá. Mas é verdade, É ele um está... mindset. Ele tava mindset desse. Se eu comparar hoje, ele tá no Provérbios, o auge dele. É isso. Não, mas é isso. A rainha de Sabá veio lá pra ouvir ele e falou: nossa, que cara incrível, mudou minha mente. É mais do que... É tipo isso. O que me disseram não é nada perto do que eu É vi. isso. Ou seja, ele tava no auge. Tava no auge. Aí o cara, ele escreve Eclesiastes e ele já começa assim, o pau quebrando, assim, nada tem sentido. Nada tem sentido, tudo é rével, tudo é vaidade, tudo é como o vento, é como correr atrás do vento. Só que assim, não era qualquer um, cara. Ele é o cara que tinha tudo. Ele é o cara que tinha tudo. Ele é o cara que era o cara mais rico do planeta. Ele era o cara mais inteligente do planeta. Ele tinha todas as mulheres do planeta. Ele bebeu todos os vinhos do planeta. Ele tinha todos os exércitos. Ele é o cara mais... É o que qualquer um gostaria de ser hoje. E o cara tá ali depressivo, escrevendo assim, qual é o sentido da vida? Nada tem sentido. Pra mim é isso. O cara tava... Ele buscou e tinha tudo que talvez deixaria ele feliz e ele tava só no próximo passo. Mas ele encontrou o sentido da vida no final. É por isso que pra mim o livro ele é tão importante. Porque olha só, esse cara trilhou toda essa jornada e aí ele começou assim, cara, qual é o sentido da vida? Aí ele falou, o sentido da vida deve ser, sei lá, comer. Aí o cara começa a experimentar todas as comidas do mundo. É comprar, o cara compra tudo. É ter os exércitos, ter poder, o cara tem todas as terras, tudo. É ter mulher, tem todas as mulheres. Aí ele fala assim, cara, não é possível, cara. Não tem nada que dê sentido à minha vida. Aí ele chega a uma conclusão e fala, o que dá sentido à vida é o fruto do trabalho. Aí eu lembro que eu estava nessa parte da Eclesiastes, falei, nossa, cara. Então ele chegou à conclusão que o fruto do trabalho é o que dá sentido primeiro, né? Porque aí eu pensei, nossa, eu estava olhando para minha casa na época, eu falei, cara, essa casa, ela não tem valor por si só. Ela vale para mim porque ela é fruto do meu trabalho. Isso daqui é o que dá valor a essas coisas. Por isso que às vezes o herdeiro recebe as coisas dos pais e não vê sentido falar. Não dá valor, daí, né? É 1 bilhão, aí daí. Né? É difícil. Então o fruto do trabalho dignifica as coisas. Só que aí vai passando o tempo, ele fala, não, mas nem isso dá sentido na minha vida, cara. Nem isso dá sentido na minha vida. Nada tem sentido. E aí é quando, cara, nessa busca por algo, depois de ter tido tudo, experimentado tudo, não ter encontrado nada, ele volta às origens. E aí ele encontra o que dá sentido à vida dele. Por isso que é um livro eclesiástico. Que foi aquilo que a gente leu, né? De tudo que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Ou seja, ali ele entendeu que tudo na vida é provisório. E essas coisas não podem ser os valores eternos, porque mais cedo ou mais tarde elas vão nos abandonar. Por mais que você tenha bom sucesso, bons resultados, as coisas que a gente mais se apega vão nos abandonar. A velhice vai chegar. A desatualização vai chegar. Os problemas vão chegar. Tá certo? Então, assim... E aí é só isso? Acabou? Convenhamos, eu tenho uma frase que eu gosto de citar muito, que ela é emblemática, ela é forte, mas ela é um tapa na cara da gente, que é justamente o poema de Fernando Pessoa, o que é o ser humano senão um cadáver adiado que procria? Nossa. Você está entendendo? Ou seja, hoje nós estamos aqui, tudo falando de superação, de empreendedorismo, e o Rockefeller. Hoje o Rockefeller é pó. Tá, viveu grande. Como é que é o Rockefeller? E aí? Então, a gente tem que entender que isso aqui tem que ser provisório. Até as minhas conquistas têm que ser provisórias. E para elas terem sentido, para que eu passe de fase, que é a eternidade, que é o temer a Deus e dar-lhe glória e adorar e guardar os seus mandamentos, eu tenho que lembrar de duas coisas. Letra A. Os mandamentos de Deus podem ser resumidos em 2. Já que já falou que tanto Salomão fala, você leu os 10 mandamentos, eu falei, perguntaram a Jesus, qual que é o maior dos mandamentos? Ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao ser próximo como a você mesmo. Se você pegar a primeira tábua dos 10 mandamentos, são ordenanças relacionadas a você e Deus. É vertical. É não tomar o nome de Deus em vão, é não adorar imagens, são todas relacionamento ser humano, Deus. A segunda tábua dos 10 mandamentos é ser humano a ser humano. É horizontal. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar. Então olha que interessante, as 2 tábuas resumem isso. A primeira é o cumprimento do amar a Deus. A segunda, amar o meu próximo como a mim mesmo. Disso depende toda a lei.
E Salomão então entendeu que as coisas nesse mundo, por mais valorosas que sejam, poxa, bateu palma, você conseguiu, você ergueu, você fez um império, mas isso é provisório. E além de ser provisório, e só vai ser sentido, aí vem o segundo elemento, que eu falei de 2, é se você transformar o fruto do seu trabalho num fruto realmente comestível e agradável. Por quê? Vou dar um exemplo. Acabei de falar de novo do filme Sound of Freedom. A sinopse é de um sujeito que consegue salvar da morte e do tráfico humano muitas crianças. Outra história que eu podia pegar também é daquele senhor, que eles vão fazer um filme dele também lá dos Estados Unidos, eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, tá na ponta da língua, que ele salvou várias crianças na guerra também, e num talk show, o pessoal foi entrevistá-lo ali, e falou assim, Nicholas Wilton, que ele salvou na guerra mais de 100 crianças, e elas agora estavam adultas no auditório, essa cena é emblemática. E a mulher falou assim, pois é, senhor Nicholas Wilton, o senhor salvou muitas crianças na guerra e tal, e vai lendo a história dele, mostrando a biografia, ele tinha um scrapbook com a foto. Ela falou assim, inclusive nós temos aqui a história de Eva, tal, que o senhor salvou como criança. Se o senhor saber que ela está no auditório, ela está sentada do seu lado. Aí ele começa a chorar, aquela comoção, enquanto está ali, uma outra mulher interrompe, fala assim, dá licença, eu estou aqui porque eu também queria dizer que o senhor Nicholas Wilton também me salvou. E ela mostra o cartão dela. E depois uma terceira, aí a apresentadora, era tudo montado, mas é lindo, ela fala assim, por favor, quantos aqui no auditório foram crianças que o senhor Nicholas Wilton salvou? Por favor, levante a mão. O auditório inteiro levantou. Então eu fico pegando um homem como Nicholas Wilton, esse outro que foi o personagem central do Sound of Freedom. Eu fico imaginando, o Nicholas Wilton já morreu, o outro não, você dormir no travesseiro com a certeza que você salvou uma vida. Imagina, pessoal, eu quero estimular mesmo. E mesmo que você não salvou ninguém da guerra, mas imagina assim, puxa vida, que legal, eu como empresário, esse menino chegou lá, não era ninguém, estava perdido, a mãe dele desempregado, o pai abandonou, eu trouxe, hoje está aqui. Que coisa boa. Olha, aquela ajuda humanitária que eu dei lá, não tem preço que pague. Aí você vai olhar por todas as propriedades que você comprou, todas as ações na Bolsa de Valores que você conseguiu ganhar lucro, todas as viagens que você fez, fala assim, vale a pena, porque a minha riqueza está nas mãos da pessoa certa. Porque o meu dinheiro está abençoando outros, eu sou sábio. Deus deu o dinheiro nas mãos das pessoas certas, porque com a minha sabedoria dada por Deus, olha quantos empregos eu gerei. Quantas famílias eu tirei da miséria? Quantos jovens eu instruí com bolsas de estudo? Eu tenho dinheiro, eu posso... Independente se o governo vai me dar... Aí entra a questão que você falou. Se vai me dar desconto no imposto de renda, não vai dar desconto. Eu vou separar uma parte dos meus lucros aqui para fazer bolsa de estudos, para tirar jovens pobres da miséria, ONGs. Não para ficar ostentando no YouTube ou no Instagram. Mas que eu fiz. Você dorme e fala assim, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu dinheiro, porque esse dinheiro me permitiu viajar de primeira classe na Emirates, me permitiu ter uma casa em Copenhagen, me permitiu esquiar lá nos Alpes suíços, me permitiu ir para Bora Bora, mas esse dinheiro na minha mão e não na mão de um outro está servindo também ao meu semelhante. Aí você tem uma realização, aí você vê de fato o fruto do seu trabalho. E dorme feliz, porque o próprio Salomão falou que a noite do justo ela é boa, ela é agradável. Você dorme feliz, sabendo que tudo isso que você deu é benefício para o seu próximo e é apenas, aí eu termino a minha fala, a degustação. Porque quando Cristo vier nas nuvens com poder e grande glória, ele chamará você e falar assim, venha bendito de meu Pai. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas, Senhor, eu tinha tanto dinheiro. Isso é pouco. Você foi fiel nesse pouco. Isso é migalha. Isso que você tem no mundo é migalha. Sobre o muito eu te colocarei. Entra agora no gozo do seu Senhor. Aí você vê que, além de tudo que você já desfrutou aqui, ainda tem um paraíso aguardando você do outro lado. Aí terá valido a pena tudo. Esse é o verdadeiro fruto do trabalho. É
Que legal. Caraca. Cara, a gente poderia ficar Bom. aqui horas, dias, meses, aliás, por que não anos, né? Discutindo sobre isso. Tem tanta Sim. coisa para falar. Por exemplo, o Renato Salomão durou 40 anos. Você não achar coincidência? Jesus ter ficado 40 dias no deserto, Moisés ali 40 anos. O que significa o número 40 na Bíblia? Tem um sentido nisso. Não sei. Tem muitas coisas sobre Salomão. Aliás, a gente nem entrou em Provérbios Nem de entrou, Salomão. Cara, que foi o que eu mais, em termos de negócios, absorvi e aprendi com a Bíblia. Assim, é um mundo, tem muitas e muitas coisas, mas nesse momento, cara, eu só fico pensando o seguinte: qual será a próxima história ou personagem bíblico que a gente vai abordar aqui, cara? Qual será? Qual que é bom aí pra... Que dá um... Mas tem um que eu já quero marcar já. Ah. Que é um especial de dezembro que vai ser a história de Jesus. Porque Jesus? Porque dezembro, Nossa. 25 de... Que é Aniversário. Um aniversário. Poxa, Então em dezembro eu já quero pré-agendar isso já, que é a história de Jesus. Aí Jesus supera todos. Esse tem cheiro de algumas boas horas ainda. Sim, mas eu acho que dá pra fazer um antes e ainda assim um de dezembro. Porque a gente ainda Tá, em o outubro. que personagem será, hein, Rodrigo, que a gente podia fazer Jesus diferente, é um hein? personagem bom. Olha, Não, é que Maria- Jesus é um óbvio que a gente vai fazer. a gente está falando muito de homens. Maria Madalena Maria Madalena. seria uma personagem, tem Maria, tanta legal. coisa. Tem uma outra também que tem um Ruth também. Ruth. Ruth é muito A interessante. própria Maria, mãe de Jesus. Pouco se Maria. fala dela. Maria, o que significou ser a mãe do Salvador, a presença dela ali. Tem muitas mulheres na Bíblia, Débora, você falou Ruth, Esther, sobre a vida de Pô, Esther. Esther é legal demais. Esther é uma vida de superação, uma vida de estar a pessoa certa no lugar. A Esther resume isso aqui que eu falei. A Esther ela se tornou rainha da Pérsia e ela ajudou o povo. Ela é aquela que, Nicholas Wilton, que ela dormia e fala assim: eu salvei a vida de tantos do meu povo. Que, aliás, é a pergunta que toda pessoa bem-sucedida tem que fazer hoje. Até não fugindo da questão da escolha do próximo, mas só deixar essa pincelada aqui. Você que está conseguindo sucesso nos negócios, parabéns para você. Sucesso na vida profissional, na carreira, na família, tá tudo bem. Você está olhando sua casa, tá a piscina ali, sua esposa linda, maravilhosa, usando Gucci. Parabéns para você. Você que conseguiu sucesso nos estudos, parabéns. Mas quantas pessoas você salvou com o seu sucesso? Enquanto você não souber responder sem gaguejar quantas e quais pessoas você salvou com o seu sucesso, você ainda não é bem-sucedido. Essa daí é uma pergunta pegadinha, né? Quando você fala de salvou, o que significa salvar? Como eu falei, depende várias. Você não precisa, até mencionei isso no passado, você não precisa necessariamente estar numa situação de guerra e tirar a pessoa de lá. Às vezes o salvar pode ser a maneira como você dignifica aqueles que trabalham com você. É que você está se referindo a algo material. Também. Aí quando você for salvar, me vê outra Não. coisa. Material, no sentido de dar o seu tempo para a pessoa, tratar com dignidade alguém, sabe? Às vezes o seu salvar pode ser, sei lá, ajudando a pagar o aluguel da sua funcionária, que ela não teve condição. Saber a história dela, mais do que simplesmente... É a Dona Maria que trabalha aqui no prédio, mora lá no coisa... Não, saber o nome do filho dela. Isso é salvá-la. É se importar. É saber se tem alguém doente. É deixar... Não é só dar um cheque gordo para uma ONG. Isso é bom. Tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Não, manda lá. Todo mês eles descontam lá. Manda dar... É se importar. Não é só desconto automático lá que já vai. Ter interesse mesmo em salvar. Senhor, eu posso não resolver o problema do mundo inteiro, mas pelo menos uma pessoa. 30 segundos para uma ilustração. Uma vez um menininho estava andando numa praia, que essa pergunta, como é que eu salvo alguém? O que eu faço? Quem é o meu próximo? Perguntou um jovem rico para Jesus. Quando Jesus falou o seguinte, olha, você tem que amar o próximo como a si mesmo. Quem é o meu próximo? Aí Jesus contou uma história do bom samaritano e mostrou o próximo foi aquele que serviu, que ajudou ali o seu semelhante. Então eu vou contar uma historinha rápida. Um menininho estava andando numa praia todo dia e pegando conchinhas, estrelinhas do mar e jogando de volta na água. Um senhor passou, caminhando ali, e falou, menino, todo dia que eu venho correr aqui na praia, eu vejo você acordando cedo,
E vindo pra cá, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô de férias com a minha família e todo mês de julho a gente vem pra casa da praia. E eu gosto de acordar cedo pra jogar as estrelinhas do mar de volta lá pro mar. Aí o velho, é mesmo? E por que você faz isso? É que eu aprendi na história na aula de ciências que quando a maré joga a estrela do mar aqui na areia, ela é um animal vivo. A estrela do mar é um animal. Só que o sol vai esquentando e ela morre aqui. Então, para evitar que ela morra, eu corro cedo e jogo ela de volta na água. Aí o homem falou, mas meu filhinho, olha o tamanho dessa praia. Tem milhares, se não milhões de estrelas do mar aqui. Não é uma meia dúzia que você joga de volta que vai fazer a diferença. Aquele menino com a sabedoria salomônica abaixou no chão, pegou uma estrela, falou, o senhor pode até ter razão, mas diz isso para essa aqui, ó, e jogou. Então você não vai resolver o problema da fome no mundo, você não vai resolver o problema da injustiça social, você não vai conseguir resolver todos os casos do mundo. Jesus podia curar todos, mas ele curou alguns. Então, faça por alguns, faça por um, mas, por favor, não coloque a cabeça no seu travesseiro sem saber responder para si mesmo com sinceridade. Quantas pessoas o meu sucesso salvou? Muito bom. Bom, Então,